está assistindo aqui é Sim. hipotireoideia e acabou de dizer uma coisa e eu vou dizer, não pode, tia Ana! Eu não consigo ver os Ela, comentários, tá, Rafa? ela diz que toma junto com da pressão todos os dias. O ideal é que tome separado, tá? Por exemplo, uma coisa que os pacientes mais idosos tomam, que é o remédio que ele para segurar o cálcio nos ossos, que a gente chama, né? Que geralmente é uma dose única semanal, alendronato, residronato. O que a gente recomenda para os pacientes? Naquele dia, ele vai tomar primeiro o remédio do osso, aí ele espera meia hora, não pode deitar, né? Tem que ficar caminhando, tem que tomar com um copo grande de água. Depois ele vai tomar o hormônio tiroidiano, aí ele espera mais meia hora e depois ele vai tomar o café da manhã. Quer dizer que no dia que o paciente que toma algum remédio para osteopenia, osteoporose e toma aquele remédio semanal, ele primeiro vai tomar o remédio do osso, depois ele vai esperar meia hora, vai tomar o remédio da tireoide, aí ele vai esperar mais meia hora e aí depois ele pode tomar o café da manhã. Tá, então o jejum de remédio não precisa ser de 2 horas. De remédio, não. Depende do remédio. Depende do remédio. No caso, o remédio, né, esses bifosfonados não precisa de 2 horas. Alguns remédios precisam de 2 horas e outros não. Então, por exemplo... O vai fazer jejum por 10 horas. Troço bem ruim. Eu não sei se eu tomasse. Já viu o tamanho daquilo? Eu sei, não é fácil. Os pacientes reclamam bastante. Por isso até que eles devem ficar de pé, porque existe muito refluxo, né? Eles podem fazer esofagite, gastrite. Então, são medicamentos, às vezes, um pouquinho complicados de tomar, mas que, sendo tomados com um copo grande de água, respeitando ficar de pé, não deitar, né? Isso já diminui um pouco os efeitos colaterais dessas medicações. Voltando a falar um pouquinho do horário que tu tomas, por exemplo. Tem algumas medicações que interferem com a tireoide, independente do horário. Uma delas é um antiarrítmico que vocês gostam muito, que é a mildarona, né? Sim. Então, assim, a mildarona pode dar tanto hipotireoidismo quanto hipertireoidismo, né? Então, quer dizer, tem remédios que dependem do horário e tem remédios que independem do horário. Por exemplo, sertralina, que é um antidepressivo que se usa bastante, também se sabe que alguns pacientes podem sofrer interferência do TSH, né? Quer dizer, na verdade, eles vão ter um descontrole do remédio. E aí a gente não sabe muito bem qual é o mecanismo, se alguém souber, de repente pode até comentar aí, mas em princípio que eu saiba, não se sabe muito bem o porquê. Então, assim, tem algumas medicações que interferem pelo horário que elas são tomadas, tem algumas medicações que interferem independente do horário que são tomadas, né? Então, por isso que eu digo sempre, o ideal é ser avaliado por um especialista, porque no momento que tu tá descompensado, tu vai saber o porquê que isso está acontecendo e como são vários detalhes que fazem a diferença, eu digo, às vezes realmente só o especialista que tem, né, esse conhecimento e para a gente poder avaliar, porque se tu tem um paciente ali na tua frente com TSH alterado, o que está interferindo, né? Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade para saber disso. E por isso que a gente cada vez estuda mais isso, né? Coisas que possam estar interferindo, porque a gente sabe que o importante é ter um bom controle para a pessoa ter o seu metabolismo 100%, né? Pelo menos em relação à tireoide. Uma coisa que perguntam muito no consultório, né, em relação também à tireoide, daí quando mesmo como cardiologista, é a questão da hereditariedade. Existe alguma coisa em relação à hereditariedade, tanto para hiper como para hipotireoidismo? Assim, ó, na verdade, como são doenças autoimunes, as doenças autoimunes têm uma tendência à hereditariedade, né? Então, assim, se o teu pai ou a tua mãe teve, tu vai ter um pouquinho mais de chance de ter também uma doença autoimune relacionada à tireoide, né? Como eu te disse, ela é mais comum nas mulheres, depois de uma certa idade, mas as doenças tiroidianas podem acometer tanto as crianças como os mais velhos, os mais jovens. Então, assim, toda vez que tu suspeitar de alguma doença da tireoide, tu tem que fazer os exames de sangue, porque eles vão ser fundamentais, né, para esse diagnóstico, porque, como eu disse, às vezes os sintomas se misturam com outros, e a gente pode ter dificuldade no diagnóstico. Então, a gente tem que ter um laboratório de confiança, né, tem que pedir para o paciente fazer a coleta no horário adequado. A gente tem que coletar o hormônio tiroidiano e o hormônio da glândula que comanda a tireoide, o ideal é ser coletado de manhã, né? Porque se sabe que devido ao ritmo circadiano, a gente tem um TSH, vamos dizer assim, vamos dizer assim, na sua função melhor e melhor avaliação no começo da manhã,
E ao longo do dia ele vai sofrer um aumento. Então, um paciente que coleta um TSH à tarde pode ter um TSH mais elevado à tarde do que no início da manhã. E isso vai aumentando, vamos dizer. Talvez o TSH do paciente às 11 horas é um pouquinho mais elevado do que o TSH do paciente às 8, tá? Então, assim, são coisas que podem interferir, né? Outra coisa importante, no dia do exame, o paciente que já faz uso da medicação, ele não deve tomar o comprimido antes, porque isso pode interferir principalmente na dosagem de T4, porque a gente usa muito o T4 livre, né? Então, assim, se o paciente ingere o hormônio tiroidiano, ele pode ter um aumento do T4, e aí a gente não sabe se foi porque ele tomou o remédio ou porque realmente tem alguma alteração do hormônio. Não sei se eu te respondi. Não respondesse, mas agora, até porque agora eu vou fazer uma pergunta realmente, aí uma dúvida que eu já entro, uma dúvida que já não é deles, é minha. Agora, Vamos ver se eu assim, vou saber responder. não, mas nessa questão de não tomar medicação no dia da coleta do exame. Na verdade, tu vais tomar depois, quando tu chega em casa ou leva para o laboratório. Não é isso. A questão é, isso não interfere na minha observação em relação a estar com a dosagem adequada, estar bem compensado com o tratamento? Não O fato de eu não, assim, eu tomei no dia anterior, né? Então eu vou no laboratório, faço a minha coleta e depois eu chego em casa e vou tomar o meu remédio. Se tu começar a esquecer de tomar a medicação, com certeza tu vai ter uma alteração. Desculpa, talvez eu não entendi o que tu... Não perguntei. É assim, ó, eu quero saber se a dose que o paciente está recebendo está adequada para manter ele compensado, né? Muito bem. Né? Sim. No momento que ele não toma a dose no dia, não aumenta a chance de mostrar a redução do hormônio? Não. Vai estar normal, porque ele tomou a dose anterior, no dia anterior. Isso. Tá. Agora, se ele esqueceu 2, 3 dias antes do exame, ele já pode começar a ter uma alteração. Na verdade, existem algumas medicações que são tomadas à noite, que podem até interferir no resultado do exame do outro dia de manhã, né? Eu tive um caso de uma criança de 8 anos que tomou uma dose de corticoide à noite, né? No dia seguinte, ela fez a coleta e o TSH deu bem baixo, tá? Então eu pensei, será que o remédio está muito forte? E aí eu até liguei, eu tenho algumas amigas que trabalham na área técnica, por exemplo, os exames do Weima são feitos, o Weima foi comprado pelo Fleury, que é um laboratório de São Paulo, e eu gosto muito, eu falo muito com duas colegas, a Rosa Paula e a Bel, não sei se elas estão por aí, e aí eu liguei para a Rosa e perguntei, tu achas que pode ter sofrido alguma interferência o fato da criança ter tomado 5 ml de metilprednisolona? E a Rosa disse sim, pode ter tido uma interferência. Tanto que a mãe disse assim, ai, mas doutora, foi só 5 ml de Predzin. Eu digo, mas assim, o resultado deu um pouco diferente do que eu imaginava. Então, a gente precisa ver se esse resultado está certo, eu vou ter que diminuir a dose do remédio dele, ou se realmente sofreu interferência dessa única dose que ele tomou na noite anterior. E o que aconteceu? Eu pedi para ela, durante 2 semanas, administrar direitinho a medicação, e ela repetiu o exame, e aí o resultado veio normal. Então, assim, quer dizer que às vezes uma dosagem realizada depois de uso de uma medicação pode ter uma interferência. No caso, ele usou o corticoide na noite anterior e ele teve uma interferência. Se sabe, por exemplo, que alguns antibióticos podem interferir nas dosagens também. Então, por exemplo, tem um que a gente tem bem certeza que é o ciprofloxacin. Paciente usando cipro pode ter um TSH mais elevado. Então, o que eu recomendo para os meus pacientes? Quando está tomando antibiótico, não fazer coletas de exame de tireoide. Porque a gente não sabe se isso não pode acontecer com outros antibióticos. Então, assim, eu tenho um paciente que usou, vamos dizer, 1 semana, 10 dias, um antibiótico e vem com TSH elevado, eu não posso ter certeza se de repente esse TSH está alterado porque ele não está compensado ou porque ele usou alguma medicação que interferiu na absorção do remédio. Então, o que eu peço? Tá usando antibiótico, espera umas 2, 3 semanas e aí, então, repete o exame ou deixa para fazer o exame depois. Na verdade, como eu te disse, o hormônio é muito sensível e ele sofre interferência de várias coisas, né? Então, isso é uma coisa que pode acontecer, né? Existem várias medicações que podem interferir. E aos pouquinhos a gente vai descobrindo, por exemplo, o que está muito na moda agora, usar um remédio para cabelo e unha que tem biotina, né?
que é a vitamina B7. Então, assim, quando o paciente está em uso de biotina, dependendo do ensaio que o laboratório utiliza, ele tem que suspender 72 horas antes. Por quê? Porque se o paciente, vamos dizer que eu estou tomando um remédio para queda de cabelo, e ele tem biotina, e eu vou fazer uma dosagem do remédio do hormônio tiroidiano. Então, o que vai acontecer? Em uso de biotina, o TSH fica falsamente baixo, o T4 livre fica falsamente elevado. E se o paciente não tem sintoma nenhum, a gente vai ter que desconfiar que alguma coisa está errada, né? Como é que eles descobriram isso? Então, assim, tinha um paciente que tinha um TSH baixo, um T4 livre alto, e não tinha sintoma nenhum de hipertiroidismo, né? Ele não tinha taquicardia, ele não tinha tremor, ele não tinha nada. E aí, quando o médico perguntou para ele o que você está usando de medicação, ele disse, a única coisa que eu estou usando é um remédio para cabelo e unha. E aí se descobriu que a biotina interferia em vários hormônios, não só nos da tireoide, tá? Então, quer dizer, é um falso alterado tanto do TSH, do T4 livre, alguns anticorpos também podem vir alterados só pelo uso dessa vitamina. Então, se pede para o paciente 3 dias antes não utilizar o polivitamínico, porque a maioria dos polivitamínicos tem biotina e esses remédios para cabelo e unha também tem biotina, né? Uma pergunta pintou aqui, eu estou sem óculos, mas acho que foi a minha mãe, inclusive. Eu não consigo ver nada. Se o jejum prolongado, que às vezes os laboratórios pedem, e eu tenho uma pequena desconforto com esse jejum de 12 horas, principalmente quando se trata de glicemia, né? Tem pacientes que vêm com hiperglicemia já por ter feito jejum muito prolongado, mas isso é outra conversa. Sim. Interfere no exame? Não. Em princípio, o jejum prolongado para tireoide, que eu me lembre, não interfere. Se eu estiver dizendo uma bobagem, alguém me corrija. A glicose, sim, a gente sabe que um jejum maior que 8 horas, a gente pode ter um falso alto, depois tu repetes e aí dá normal. Né? Mas o laboratório continua dizendo, a senhora está em jejum de 12 horas? Não, eu tenho pedido de maneira geral 8 horas de jejum. Eu também peço 8 horas de jejum. Mesmo que vá fazer colesterol. Fazer com 12, eu digo mente que foi 12. Mas eu vou te dizer que até o colesterol agora a gente tem pedido para não ficar com jejum tão atrás. Rafael deu uma congelada na imagem aqui. A minha continua. Oi, agora voltou. Não precisam de jejum de 12 horas. A tua está congelada? A minha não. Não, a gente pede jejum de 8, né? A gente sabe que tem tanta coisa que interfere. Jejum de 12 horas não faz nenhum sentido. Até um jejum prolongado pode atrapalhar o resultado de alguns exames. Eu realmente agora, relacionados à tireoide, eu não me lembro. Eu acho que não, né? Mas, assim, alguns laboratórios, infelizmente, coletam com 13, 14 horas e não deveriam coletar porque alguns exames sofrem interferência. Né? Já tive várias hiperglicemias totalmente... aquele jejum de 102, 103. Sem nenhum motivo. Bom, passa rápido o tempo. Vou te fazer, então, mais uma... Nem sei que horas são. Já estamos aqui 45 minutos. Deixa eu fazer então, eu não consigo... Que o pessoal, se os endocrinologistas, em geral, né? Tu agora representando Rafa, eles, vocês têm tá cortando a tua... Eu não tô te ouvindo direito agora. Tá me ouvindo agora? Agora sim, agora voltou. Tá, não, é que eu acho que eu não sei porque é novo. A minha? Tô vendo todo mundo. Agora tu tá todo borrado. Pois é, não sei. Essa foi boa. Eu não ouvi a piada. Vou te perguntar aqui, ó. Esse momento agora, tá? Da pandemia, certo? Vocês, como nós, cardios, vocês têm algum receio de alguns diagnósticos tardios ou